Beleza. Então, o sistema nervoso, né, gente, ele é importantíssimo na medida que é ele que determina todas as atividades do nosso corpo, né? Sejam elas conscientes ou não. Quando você fala de sistema nervoso central e de sistema nervoso periférico, é uma divisão, digamos assim, anatômica, mas o sistema nervoso ele é um só, ele está integrado, né? Tem uma integração entre eles. Essa diferença anatômica, ela obviamente, ela visa possibilitar que esse sistema nervoso ele receba informação de todo o nosso organismo e que também ele transmita, né, para todo o organismo aqueles comandos que ele tem. Né? Esse músculo liso aqui sobrou, tá? É porque eu peguei um slide que estava para aproveitar um slide aqui e acabou sobrando, depois eu tiro. Lizinho. Sim. Rapidinho. Será que, igual da outra vez, antes de dar a prova parcial lá, você deixou umas questõezinhas para a gente, porque dúvida a gente sempre tem, mas a gente só percebe que tem dúvida na hora que tem um exercício. Teria como você mandar uma lista de exercícios para a gente ir fazendo, até para a gente estudando, não? Você já viu, você ouviu no início da aula, alguém me perguntou isso, eu já desculpa, disse. eu entrei numa 7,5, desculpa. Porque justamente, eu vou fazer sim, tá? Agora, eu queria para vocês um pouquinho de paciência, eu estou com muito complicado meus horários. Hoje eu estou dando aula aqui na casa dos meus pais. Não, Né? isso Depois, eu sei. então eu estou meio assim, atrapalhado aqui mesmo com meus horários, está meio complicado. E Betim, apesar de estar com um fluxo menor, quando eu falo Betim, eu falo do posto de saúde, tá? O posto de saúde, apesar do fluxo estar diminuído lá, está pequeno, mas tem muita coisa pendente, está muito complicado trabalhar lá também. Então, só vocês terem um pouquinho de paciência, eu vou ver se eu posto para vocês sim, tá? Uns exercícios referentes tanto a essa parte que a gente viu aí de bisósteros, quanto também da antistamínicos e colinérgico adrenérgico. Beleza? Então vamos lá. Estamos falando de sistema nervoso. Né? O sistema nervoso, nós vamos falar mais, né, não do central, mas do periférico. Por quê? Porque é onde, na maior parte das vezes, nós vamos interagir com a parte colinérgica. Né? O objetivo de hoje aqui é falar de fármacos colinérgicos e anticolinérgicos. Né? Mas eu tenho acetilcolina no sistema nervoso central, abundante no sistema nervoso central. Mas se eu entender o mecanismo de ação e como que ela trabalha, a relação estrutura-atividade da acetilcolina nos seus receptores e dos fármacos, né, no periférico, que é onde a acetilcolina é mais determinante ainda, eu vou entender também como é que isso vai acontecer lá no sistema nervoso central. Então, só para a gente entender um pouco essa organização do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso central divide, né, em central e periférico. Como é que é esse sistema nervoso central? Né? Eu tenho divisão dele também. Tem o encéfalo, que está lá dentro da caixa craniana, tudo ali que está dentro da caixa craniana, e esse encéfalo ele é subdividido, né? Ele tem o cérebro, né? Porque muita gente chama o encéfalo de cérebro. Não, o cérebro é uma parte do encéfalo. Tá? E o cérebro é dividido em telencéfalo e diencéfalo. Ao passo que eu ainda tenho também, compondo o encéfalo, eu tenho o tronco encefálico, que compõe lá, né, está composto pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E tenho ainda o cerebelo. Tá? Então, afecções ou doenças nessas estruturas aqui vão comprometer todo o organismo, obviamente, porque é aqui, vamos dizer, né, é a central de operação, né, é a central de comando de todo o nosso organismo. Então, por exemplo, o bulbo, ele tem, no bulbo e na ponte, né, essas duas estruturas, eu tenho ali quimiorreceptores que percebem a acidez do sangue e vão dizer, por exemplo, se eu preciso respirar mais rápido ou posso respirar mais devagar. Então, o controle da frequência respiratória está ali.
Da mesma forma, se está faltando sangue, né, o fluxo sanguíneo está baixo, eles podem induzir, né, percebem isso e vão mandar mensagens aqui para o mesencéfalo, para o diencéfalo, para o telencéfalo, e dali vão então gerar uma resposta que vai elevar a pressão arterial, que vai aumentar a frequência cardíaca, para poder aumentar esse fluxo sanguíneo. Da mesma forma, eu estou tendo um infarto do miocárdio, por exemplo. Tive um infarto, aqueles receptores periféricos ali vão mandar o comando para o cérebro, e lá no cérebro, no telencéfalo, eu percebo esse problema no meu coração. E aí eu mando um comando que vai, né, por via descendente, por via eferente, vai diminuir a frequência cardíaca para eu consumir menos oxigênio. E isso tudo está interligado. Não tem jeito de eu falar de uma coisa sem falar na outra. Tá? O cerebelo, por exemplo, né? O cerebelo é uma estrutura estranha que fica ali na base do cérebro, né? A parte mais baixa aqui do encéfalo ali, né? Antes do bulbo, né? Colado ali no bulbo e na ponte. Ele é responsável, por exemplo, pelo nosso equilíbrio, pela nossa sensação postural, né? Então, se você está sentado, mesmo se você esteja de olho fechado, você sabe que você está sentado. Se você estiver deitado do seu lado direito, mesmo de olho fechado, você sabe que está deitado do seu lado direito. E assim vai. Em pé, você consegue entender a sua postura, né? Você está, né? Mesmo que te coloque um saco, né? Uma venda nos olhos, um saco preto na cabeça e te mande andar, você vai seguir uma linha mais ou menos reta, né? Isso é comando do cerebelo. Um animal que é descerebelado, ou seja, eu retiro o cerebelo, ele vai perder equilíbrio. Ele não consegue coordenar a própria caminhada, não consegue coordenar a marcha. Tá? Bom, isso daqui, obviamente, que está lá dentro da caixa craniana, e ele vai comunicar com o restante do organismo, né, através da medula espinhal ou espinal, como alguns autores colocam, né, que está lá descendo pelo canal vertebral, que está dentro da coluna. Né, aquele canal, a medula está ali dentro daquele canal vertebral. Beleza. Então esse é o sistema nervoso central. E o que eu considero periférico? O que sai daqui, né? O que sai do sistema nervoso central. Por exemplo, né, eu tenho nervos. Tem nervos que vão sair aqui da caixa craniana. Né? Eles chamam de nervos cranianos, né, que vão lá, né, que estão geralmente já conectados diretamente à parte encefálica, né, e que são nervos sensitivos, nervos motores, nervos viscerais. Tá? E tem aqueles que vão sair da medula, né, que são os espinhais ou espinais. Né? Bom, beleza. E eu ainda tenho outras estruturas que compõem esse sistema nervoso periférico, que são os gânglios. Esses gânglios normalmente são comunicações de neurônios. Né? Então, vocês já viram, quando tem um problema num fio, por exemplo, em casa, né? Você vai fazer uma emenda naquele fio, aí você passa fita isolante. Aquela fita isolante, ela dá né, ela fica mais, aquele fio vai ficar mais gordinho ali naquela região aonde passou a fita isolante. Né? O gânglio é isso, tem comunicação de dois neurônios, né, e ele é todo revestido justamente para poder manter o isolamento, manter essa comunicação da melhor maneira possível. Então, ele forma aquela projeção chamada de gânglio. Tá? E as terminações nervosas, que muitas delas estão ligadas a glândulas, estão ligadas a outros estruturas nervosas ou a músculo, né? Então, eu tenho essas comunicações todas. Bacana. Então, eu posso dizer que o meu sistema, agora falando só do periférico, né? Aqui nós falamos do sistema nervoso central e periférico. Vamos falar só do periférico. Periférico, eu posso dizer que ele está dividido em dois blocos. Né? Um que eu chamo de sistema nervoso periférico somático e outro que é o sistema nervoso periférico visceral. O que é esse somático? Somático é aquele que eu comando. Tá? Então, é aquele que eu tenho domínio sobre ele.
Então, a turma que está fazendo aula ontem, eu acho que eu comentei sobre isso também. Eu tenho domínio sobre esse sistema nervoso. Então, quando eu estou falando, quando eu estou andando, quando eu estou fazendo qualquer tipo, escrevendo, essa escrita, né, quando eu comando aqueles músculos ali da mão e dos dedos para poder conseguir fazer um A, ser diferente de um B, ser diferente de um C, né, fazer aquela grafia, né, eu desenhar, aquilo tudo ali é comando fino, né? Então eu tenho um comando bem apurado, bem fino, né? bem requintado ali, né? Que vem todo ele proveniente aqui do sistema nervoso periférico somático. Tá? Então esse somático também se divide em duas vias, né? A via aferente e a via eferente. Também quem já está fazendo lá comigo a FISFAR-1, né, aquela do sistema inflamatório, a gente falou lá, né, de sensação dolorosa. Então tinham os neurônios aferentes, aqueles que levavam a informação da periferia para o sistema nervoso central, e o eferente é aquele que saía lá do sistema nervoso central e levava a informação para a periferia. Então, esses dois eles estão relacionados com a motricidade. Motricidade é essa capacidade de mover, né? Da gente mover, a gente chama de motricidade voluntária. Eu comando, eu estou fazendo, né? Eu estou comandando isso, né? E a sensorialidade consciente, né? Então eu consigo sentir um odor e perceber esse odor. Eu consigo sentir na pele a temperatura externa, né? Sei que hoje está mais frio do que estava há uma semana atrás, né? Então eu consigo, isso é tudo consciente, né? Eu tenho essa capacidade aí. Do outro lado, eu também divido em aferente e eferente, né? Então há os comandos também que são dados e que vão chegar lá no sistema nervoso central sem eu perceber. Nessa caso, a sensorialidade ela não é consciente. Tá? Então, a via aferente aqui, muitas vezes leva comandos que a gente nem percebe. Por exemplo, como é que eu sei que o meu intestino ele funciona, ele tem um peristaltismo? Esse peristaltismo é um comando. Né? Eu não consigo comandar meu intestino e falar assim, não, eu vou acelerar essa motilidade intestinal aqui, todo dia de manhã, na hora que eu acordar, né, para poder eu ir ao banheiro regular o intestino. Ia ser excelente se a gente conseguisse fazer isso. Né? Mas a gente não consegue, não é consciente, né? A gente não consegue comandar. Mas o que leva o meu sistema nervoso a comandar essa peristaltismo? É a presença do bolo fecal. Né? Então, se eu tenho um bolo fecal ali dentro, ele vai dilatar a parede do intestino. O que ele faz? Essa dilatação da parede do intestino, neurônios sensitivos fazem, então, a percepção dessa dilatação e mandam um comando lá para o sistema nervoso central. Então, eu não preciso perceber o intestino dilatando. Às vezes a gente até percebe, né? Dá uma dor de barriga lá e tal. Mas a maior parte das vezes a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro. Né? Tem uma coisa no estômago. A gente estava falando, né, de antihistamínicos aí, né, da atividade da histamina. O que comanda, na maior parte das vezes, a secreção de suco gástrico, por exemplo, no estômago, é a presença de alimento. Né? Então, quando eu alimento, né, quando eu como, a presença do alimento ali dentro altera o pH, eu tenho neurônios sensitivos, né, tem terminações nervosas que vão perceber. Tanto isso quanto também a própria dilatação daquele estômago, que vai estimular, então, o meu sistema nervoso central a mandar um comando, agora não pela via aferente, mas pela via eferente. Ele manda um comando que é o seguinte: produz mais ácido clorídrico. Né?
aumenta o movimento desse estômago aí para poder misturar melhor esse alimento. Então isso tudo aí é via eferente. E está relacionado com as vísceras. Uma coisa interessante perceber é o seguinte, se a gente tivesse essa sensorialidade consciente, se a gente conseguisse sentir os órgãos internos, seria bem complicado, era muita informação para mim, né? Mas com certeza eu poderia prever algumas, ou prevenir algumas doenças. Muita gente, por exemplo, que quando sente uma dor no abdômen, né? Já é tarde, né? Já está com um câncer, já está com uma úlcera perfurando, ou já está com um apêndice supurando. Então, normalmente não se tem muita sensação desses órgãos. Só quando ocorre realmente já saiu muito do normal e começa a pressionar cápsulas e começa a ativar, então, neurônios sensitivos, terminações nervosas ali. Beleza. Então, como a gente não sente, esse daí vai chegar no sistema nervoso central e depois desce pela via eferente. Na via eferente, né, eu tenho aí o sistema nervoso autônomo. E esse, por sua vez, se divide em simpático e parasimpático. O que é autônomo? Bom, autônomo é aquele que trabalha por conta própria, não é isso? Até na terminologia aí, trabalhista é isso. O cara tem, ele paga o INSS como autônomo, ele paga, né, contribuindo como autônomo. Ele trabalha por conta própria. Né? Mesma coisa no nosso sistema nervoso. Então, o autônomo é aquele que trabalha por conta própria. E divide em dois blocos, que é o simpático e o parasimpático. Né? Ia ser mais fácil se chamasse antipático, que a gente entenderia mais que um geralmente está agindo de maneira oposta ao outro. Como não tenho consciência, eu não posso, por exemplo, contrair o meu estômago voluntariamente ou relaxá-lo voluntariamente, eu tenho que comandar isso pelo nível central sem o controle do meu, né, sem o controle consciente. E isso vai sendo feito de maneira antagônica entre esses dois sistemas, o simpático e o parasimpático. Muito bem. Anatomicamente falando, né, estruturalmente falando, eu tenho uma diferença. Eu tenho aqui umas diferenças, né, entre esses sistemas. Por exemplo, eu falei do somático, né? O somático é aquele que é consciente, que eu comando. Olha, aqui, vamos imaginar que aqui é o sistema nervoso central, tá? E está saindo aqui da medula, sei lá, né? Um nervo. E perceba bem que ele vai direto lá no músculo estriado. Lá direto no músculo estriado. Olha, então, quando eu tenho um comando, que é um comando voluntário, que eu estou comandando, eu estou querendo fazer, ele não pode ser um comando muito demorado, né? Vocês entendem isso, né? Eu preciso que ele seja rápido. E para ele ser rápido, eu não posso ter emenda nesse fio aqui, vamos dizer assim. Tá? Então esse neurônio geralmente é um neurônio longo, que vai sair do sistema nervoso central e já vai direto lá no órgão efetor, no músculo, ou na glândula lá e tal, né? Para poder produzir a contração muscular aqui. Então, agora eu estou aqui mexendo nesse mouse, eu estou comandando, né, minha mão aqui a fazer esse movimento. Quem é que é o neurotransmissor? Isso é uma outra coisa. Então, eu tenho os neurônios, e os neurônios, eles fazem, então, comunicação com os órgãos efetores. Tá? Esses órgãos efetores, eles entendem esse comando por sinais químicos. Né? Essa substância química que faz a ponte, que faz a transmissão entre o neurônio que veio lá do sistema nervoso central e o órgão efetor, eu chamo de neurotransmissor. Tá? Então, é uma substância que vai ser liberada aqui por esse
neurônio e que vai, então, estimular esse órgão. No caso aqui, no somático, é a nossa amiga acetilcolina. Beleza? E a acetilcolina só trabalha com músculo estriado, esquelético? Não. Né? Agora vamos pensar aqui no sistema nervoso autônomo. Né? Aqui era no somático. No autônomo, o que eu tenho? Eu falei que está dividido em simpático e parasimpático. Olha, tanto num quanto no outro, eu tenho emenda no fio. Tá? Ou seja, eu vou formar um gânglio aqui. Né? Então, tem um neurônio que sai do sistema nervoso central e que vai, então, se conectar com outro neurônio que já está fora do sistema nervoso central. Esse segundo é que vai, então, dar o comando lá para o órgão efetor. Tá? Então, eu chamo esse daqui, esse neurônio que sai do sistema nervoso central e chega lá no gânglio, de neurônio né, que vem antes, pré-ganglionar. E esse daqui, pós-ganglionar. A característica do sistema nervoso autônomo simpático é que o pré-ganglionar ele é curtinho. O gânglio, portanto, ele vai ser muito próximo da medula, da coluna espinhal ali, né? da coluna vertebral, né? Da medula espinhal ali no meio. Então, eles vão estar muito próximos ali. E vai, então, liberar ao final, ele é o simpático, tá? A norepinefrina. NE é de norepinefrina, tá? Vocês podem encontrar também NA, que é noradrenalina. Ah, mas é diferente? Não. Assim, contrariando os nossos colegas aí que são enfermeiros, que vivem confundindo, né? Quando eu trabalhava no hospital, ou lá na UAI, que tinha uma demanda maior dessa medicação, chegava lá, não tem noradrenalina lá na caixa de emergência. Aí eu chegava lá, olhava, estava lá a caixa de emergência completa. Só que o nome não estava como noradrenalina, estava como norepinefrina. E aí era complicado. Você tinha que fazer etiquetinha, escrever noradrenalina para poder saber. É a mesma coisa, viu, gente? O nome, ele difere por causa da origem. Epinefrina é do grego e a adrenalina é do latim. Tá? Epi significa acima. Tá? Néfron, ou nefrina, né, vem de néfron, que é rim. Então, é uma coisa que está em cima do rim. O que é isso? É a glândula suprarrenal, que ela aparece aqui. Ó, tá? Depois nós vamos falar dela aqui. Então, na suprarrenal tem liberação de adrenalina. Então, adrenalina ou epinefrina. Epinefrina, a substância que sai dali daquela glândula é a epinefrina, porque ela está vindo de cima do néfron. Né? Então, é uma forma de chamar. E eu tenho a outra possibilidade, que é adrenalina. Né? A adrenalina, ad, também no latim, é acima. Renal, então, adrenal é acima do rim. Mesma coisa. Então, significa exatamente a mesma coisa. Então, aqui nós colocamos aqui, né? Eu peguei, na verdade, essa imagem, tá tratando, então, como norepinefrina. Ok? Beleza. Então, no simpático, a característica dele é essa. A maior parte do sistema nervoso autônomo simpático, né, elas libera no seu final norepinefrina. Bom, onde mais que libera norepinefrina que no simpático? Tem uma outra situação, nesse caso, eu não tenho gânglio, tá? E é inervação simpática, autonômica simpática, que é quando esse neurônio simpático lá, né, ele se liga diretamente à glândula suprarrenal e vai estimular lá a medula, né, a parte medular da adrenal, né, da suprarrenal, a liberar adrenalina e norepinefrina. Então, quando você toma um susto, por exemplo, né, você viu sua nota, você toma aquele susto, né, seu coração bate até mais rápido. Né? Por quê? Porque aquele comando que vem lá do cérebro, né, vem lá do sistema nervoso central, falando de cérebro, mas, né, do sistema nervoso central,
foi direto lá na adrenalina, né? Na adrenal, né? Lá na medula adrenal, estimulou então a liberação de adrenalina ou epinefrina e noradrenalina ou norepinefrina. A diferença é o seguinte, nesse caso aqui, essa norepinefrina está sendo liberada diretamente no órgão. Ou seja, lá no coração, se eu liberar a norepinefrina lá, eu vou aumentar a frequência cardíaca. Na musculatura lisa, né? Aí normalmente é o contrário, promove vasoconstrição. Em glândulas, né? Eu geralmente diminuo a secreção glandular. Tá? Bacana. Beleza. A única exceção de glândulas aqui é a glândula sudorípara, porque nesse caso até outro neurotransmissor, depois eu explico. Mas quando eu tomo um susto, eu não tenho liberação direta no órgão. Eu vou ter liberação aqui era para ser um vaso sanguíneo, tá? Libera diretamente no vaso sanguíneo e pela corrente sanguínea vai chegar. Chega também lá na glândula, chega também lá na musculatura lisa, chega também lá no coração. E é por isso que quando eu tomo um susto, meu coração bate mais rápido, minha pupila dilata, né? Minha boca seca. Então são efeitos que vêm aqui da liberação desses neurotransmissores, né? Então, uma coisa, né? Alguns autores fazem a distinção. Quando eu estou liberando aqui diretamente no órgão efetor, como aconteceu aqui nesse primeiro exemplo, eu chamo de neurotransmissor. Agora, quando eu libero no sangue, né, é uma liberação endócrina. E aí, nesse caso, como está saindo de uma glândula, fazer efeito longe da glândula, aí eu já chamo isso aqui de hormônio ou neurohormônio, tá? Beleza. Bom, no simpático ainda tem mais uma exceção, como eu falei aqui nas glândulas sudoríparas, se eu tiver a liberação, né, o estímulo simpático, eu vou liberar acetilcolina no pré-ganglionar e acetilcolina também no pós-ganglionar, tá? É a única exceção aqui no simpático. Um detalhe que eu esqueci de chamar a atenção, né? No pré-ganglionar, toda a situação aqui, em todas as situações, o neurotransmissor é a nossa amiga, né? A minha grande amiga, acetilcolina. Beleza? A acetilcolina apareceu então aqui na musculatura estriada, apareceu aqui no simpático, tanto, né, agindo diretamente, ou nas glândulas, aqui nas duas situações, né, glândula sudorípara, e eu tenho ainda a possibilidade da, né, ligação direta com a adrenal, mas quem estimula a adrenal é a acetilcolina também. Beleza. E o outro, né, o parasimpático. Parasimpático, mesma coisa lá. Quem é que é o neurotransmissor pré-ganglionar, né, o ganglionar, vamos dizer aqui, é a acetilcolina. O parasimpático tem uma diferença do simpático, anatomicamente falando também, né? A fibra aqui, ó, você perceba, ela é mais longa e a outra é mais curtinha. Então eu digo que a pré-ganglionar é longa e a pós-ganglionar é curta. A liberação de acetilcolina, como em todos os outros casos. Só que aqui, né, o neurotransmissor final sempre será a acetilcolina de novo. Perceba aqui, ó, os mesmos órgãos, né, que o simpático atua, o parasimpático também atua. Só que os dois trabalham de maneiras opostas. Aqui um quadro mostrando, então, um negócio aqui que está me atrapalhando a ver. A divisão, né, mostrando as duas divisões e como é que eles agem em cada um desses sistemas. Então tem lá o simpático e o parasimpático. Uma outra diferença anatômica é de onde saem, então, os nervos simpáticos e parasimpáticos. O simpático, ele sai da região, né, torácica e lombar. Tá? Então a gente fala que é tóraco-lombar. Então, nessa região aqui, né, vamos dizer assim, das costas aqui mesmo. Né? Já no
no parasimpático, os nervos saem da região craniana, são os nervos cranianos, e da região sacral, né? Esse osso maior aí que nós temos aí junto aí no quadril, que ajuda a formar nosso bumbum aí, né? Essa parte posterior. Então, são dois locais, né? De cima e lá de baixo. Então, a diferença anatômica também. E geralmente, quando num lugar um provoca um efeito, o outro provoca o outro. Tá? Por exemplo, o simpático. O simpático, atuando sobre o olho, ele vai promover uma dilatação da pupila, que a gente chama de midríase. Né? Essa midríase, ela tem uma finalidade, né? Como a gente falou, o simpático ele vamos dizer assim, é a via da atenção, do alerta, do enfrentamento, da fuga. Né? Então, se eu precisar de enfrentar ou fugir, é melhor estar com o olho bem aberto, né? Captando o máximo de mensagem, de luminosidade possível para poder eu conseguir visualizar o que está acontecendo ali na periferia. Né? Visão bastante ampla. Muito bem. No caso do parasimpático, já faz o efeito contrário. Ele promove constrição da pupila, né? Então, diminui o calibre ali. Vai provocar o que a gente chama de miose. Então, a miose, midríase e miose. Nos brônquios, não sei se aqui aparece, né? O simpático, ele promove, então, um relaxamento da musculatura brônquica. Isso faz com que o brônquio dilate. Então, eu tenho uma dilatação aí dos brônquios. Quando a pessoa está com asma ou chega com uma crise asmática no posto de saúde, né, antes mesmo de usar algum corticóide e tudo mais, eles injetam adrenalina. Para quê? Justamente com essa finalidade de broncodilatação, aí, né, para aumentar essa dilatação dos brônquios. Aqui é muito importante, nós vamos falar de fármacos que atuam sobre essa via, como por exemplo, né, todo mundo conhece o salbutamol. Então ele é um análogo, né? Ele age de maneira similar à adrenalina nos receptores beta aqui do pulmão. Beleza. Do lado de cá nós temos então o parasimpático que vai promover o efeito contrário, constrição. Ele diminui esse calibre dos vasos. Né? Então, quando eu vou tratar uma crise de asma, eu tenho, né, muitas vezes eu utilizo lá o salbutamol, né, para poder produzir essa vasodilatação, mas uso também lá um brometo de patrópio, que é um antagonista colinérgico. Então, eu diminuo a atividade colinérgica aqui. Então, vou evitar que a acetilcolina aqui, que está sendo liberada, promova, então, a broncoconstrição. Então, é um aumento da dilatação desses brônquios aqui, facilitando a própria gasose. No coração, da mesma forma, o simpático aumenta a frequência cardíaca, porque eu preciso de mais sangue para poder brigar ou para poder sair correndo, não é isso? E o parasimpático, não, ele vai promover a bradicardia. Né? Então, eles falam que o sistema parasimpático é mais do relax, é mais da tranquilidade aí e tal. Beleza? E assim vai por todo o organismo. Aqui, né, só lembrando que a gente tinha falado anteriormente, no estômago, esse daqui estimula, né, a liberação do suco gástrico e a contratilidade, e o parasimpático, ao contrário, ele vai diminuir a atividade ali. Aqui, né, o mesmo desenho, só que com um detalhamento um pouquinho maior, mostrando aqui então a estrutura, saindo aqui dessa região mais central da medula, e os outros sendo comandados aqui da parte superior e inferior. Né? Então, os vários efeitos. Né? O parasimpático, aqui está invertido em relação à imagem anterior, né? Que é a dilatação da pupila, aqui a constrição da pupila, aqui a estimulação do fluxo da saliva e da lágrima, aqui a inibição da saliva e da lágrima, né? Contração.
quando eu dava aula de fisiologia, eu falava para os meninos, é fácil a gente decorar isso, né? Porque um é o oposto do outro. Tem que tomar cuidado quando entra os antagonistas aí, que complicam, agonistas e antagonistas, que acabam complicando a vida da gente. Os nomes são parecidos, faz uma zona. Mas, por exemplo, eu falo, só quando você vê uma pessoa, né? Você tem uma menina, assim, bom, está interessado numa menina e acha ela muito simpática, né? Quando ela chega, né? Fala assim, que a fulana é simpático, né? Quando é simpático, o olho cresce, né? Em cima, né? Então, ó, cresceu, né? Quando a pessoa, né, vê a outra assim, está com, né, com tanta, né, paixão por ela ali, o coração começa a bater mais rápido. Tudo porque o fulano é simpático, né? Então o coração bate mais rápido, né? O intestino nessa hora não pode funcionar, então tem que ficar, né, mais retido ali, né? A boca seca, né? Então, o bronco dilata, você quer respirar, você fica ofegante ali, você respira mais, né? Agora, né, quando a pessoa é o contrário, né? Então o olho fecha, você começa a dar enjoo, né? Saliva, produção de suco gástrico, que a pessoa te dá náusea, libera bile, seu bronco contrai, seu coração para, então não é legal, né? Então é uma brincadeira, mas ajuda a gente a guardar esse tipo de coisa. Bom, muito bem. Então, como o objetivo de hoje é falar de colinética, vamos falar dos receptores, estrutura e a função deles. Primeira coisa, a acetilcolina, ela foi uma substância que foi, né, um neurotransmissor, um neurohormônio, descoberto bem, vamos dizer assim, né? Não tem muitos anos assim, não, né? Para a história da ciência aí, é relativamente recente. Ano que vem vai fazer 100 anos, né? Então ela foi descoberta por um fisiologista inglês, esse Henry Hallett, e Dale, né, Henry Dale, conhecido como Dale, e um farmacêutico, né, alemão, que é o Otto Loewe. Loewe e o Dale, então, eles acabaram fazendo experimentos diferentes que depois eles acabaram descobrindo que era exatamente a mesma coisa. Então, o Loewe, ele faz um experimento com nervo de sapo, ele estimula esses nervos e percebe que ocorre uma liberação de substâncias. Então tem duas substâncias, né? Uma que é a adrenalina, que é descoberta também, e uma outra ele dá o nome, ele é alemão, né? Lembra que ele é alemão, de Wagungsstoff. Wagungsstoff, então, seria uma substância que, Wagungs, diminui, que é lento, né? Então, é uma substância que diminuiria a atividade, enquanto a adrenalina aumentava, essa daqui diminuía a atividade. O Dale, por sua vez, ele fez também, né, um isolado composto lá de ergot, né, de onde vem a ergotamina também, é um fungo do esporão de centeio, né? É um esporão de centeio lá, né? Então ele gera os mesmos efeitos que, né, o isolado desse ergot, ele fazia os mesmos efeitos que o Loewe tinha percebido, né? E depois eles acabaram descobrindo que era a mesma substância. Mas o Dale tinha dado o nome, então, de acetilcolina, né? Já ciente aí das características químicas dessa substância. Então, um descreveu a fisiologia e o outro acabou descrevendo muito a parte química, né? E com isso eles acabaram dividindo o Prêmio Nobel de Medicina de 1936, né? Descobrindo então a acetilcolina. Bacana, essa aqui é a estrutura da acetilcolina. Então a acetilcolina, vamos começando falando de química agora, né? A acetilcolina ela tem então um nitrogênio que é quaternário, percebam bem, tem aqui, né, três grupos CH3 e mais esse grupo enorme substituinte aqui, né? Então, com isso, ela vai apresentar carga positiva. Outra característica, né, ela tem um grupo éster, né, um éster aqui, né, que vem, então, do acetato. Por isso, essa parte aqui é uma amina, né, que vem da colina,
né? E essa parte aqui vem do acetato. Então, esse aqui é a acetil e essa parte aqui é a colina, vem da colina. Beleza? Aqui é a mesma estrutura, só que em esquema de bola, e aqui está invertido, né? Eu não achei uma imagem. Aqui o CH3 está embaixo e o O com dupla que está em cima, né? A gente pode perceber uma outra coisa importante neles aqui, né? Eu tenho poucas duplas ligações. A única dupla ligação que eu tenho é essa de cá. Então, todas essas ligações simples aqui fazem com que essa molécula possa rodar, né, girar com muita facilidade, né? Então, quando eu tenho uma única ligação, eu consigo fazer torções aqui, né, rodar esses grupos e, com isso, ter conformações diferentes, né, quimicamente falando. Bom, como é que é sintetizada a acetilcolina? Né? Professor, desculpa. Sim. Eu não entendi a carga positiva lá do nitrogênio, por quê? Não entendeu por quê? Porque ele está sendo roubado dele ali um elétron, né? Ele perde um elétron aqui para esse CH3. Então aqui ele vai estar na forma protonada. Ele está fazendo 4 ligações. Se ele fizer 3 só, ele não vai aparecer com essa carga, vai aparecer uma dupla ligação aqui em cima. Então, quando eu tenho um nitrogênio quaternário, como é o caso aqui, quaternário porque está ligado a 4 carbonos aqui, né? Então, nesse caso, ele vai sempre ser positivo, tá? E isso daqui é fundamental, né? É essa a estrutura que pela relação estrutura-atividade, né, que vai determinar a ligação dele com o seu receptor. Tá? Então, as outras variam um pouco aqui, a gente vai ver que tem todas têm importância. Todas, esse grupo aqui, esses 2 carbonos aqui, essa estrutura aqui com o CH3, né, esse grupo, esse éster aqui, todos eles são importantes. Mas essa estrutura aqui é que vai ancorar mesmo a acetilcolina no receptor. Tá? Então, sempre que eu tiver um nitrogênio quaternário, ele vai ser positivo. Tá? Ele vai estar na forma catiônica. Ok? Ok, obrigada. Beleza. Então, de onde que vem a acetilcolina? Né? Bom, a acetilcolina ela vem de vamos dizer assim, 2 matérias-primas, né? Uma delas, que o próprio nome já indica aí, que é o grupo, a colina, né? Então está aparecendo aqui, né? A colina. Então, ela vai sofrer a ação de uma enzima, que é a colina acetiltransferase. O que é isso? Ela vai transferir, então aqui tem um grupo, né? Aqui, gente, é acetil-CoA, tá? Acetil-coenzima A, que é gerada lá na mitocôndria, depois do processo glicolítico, né? Então, na quebra da glicose, se forma, então, acetil-CoA. Né? Acetil-CoA, na verdade, é uma molécula de suma importância, porque a partir da acetil-CoA eu posso transformar, por exemplo, carboidrato em gordura, converter, né? Chegou em acetil-CoA, eu posso reverter a via para a parte gordura. Ou vice-versa. Quando eu precisar da gliconeogênese, ou seja, formar nova glicose, eu posso partir da gordura ou de proteína, né? Eles vão chegar lá em acetil-CoA e depois vão ser revertidos para formar, então, glicose. Então, é uma molécula muito importante metabolicamente. Só que esse acetil-CoA, então, ele vai perder, então, esse grupo CoA, vai ficar só o acetato aqui, né? E a colina, acetiltransferase, como o próprio nome indica, né? Então, acetiltransferase. Qual que é a função dela? Transferir grupos acetil. Para quem? Para a colina. Colina acetiltransferase. O nome das enzimas normalmente nos ajuda muito a entender o que elas fazem, né? Então, nessa primeira etapa, eu vou ter, então, essa perda do grupo CoA, né, nesse CoA, e eu vou ter a coenzima A,
e a ação da enzima, né, da colina acetiltransferase, e vou então formar, né, formar uma ligação éster aqui com a colina. Então, esse grupo, né, o acetil e a colina, vão ser ligados por essa enzima, formando então a acetilcolina, a ligação éster. Tá? Bom, essa aqui vou ficar por aqui por enquanto, porque depois tem uma outra etapa ali, que é a quebra dela. Depois eu comento isso mais à frente. Então, olha só, aqui eu tenho então uma estrutura mostrando lá, ó. Então, a mitocôndria, como eu já tinha comentado, né? A coenzima entra então na mitocôndria e é convertida a acetil-CoA. Essa acetil-CoA então passa ali pela colina acetiltransferase, pega a colina que veio da dieta, veio do meio aí, e une as duas. Forma então a acetilcolina, né? Beleza. Então aqui essa etapa 1, a acetilcolina é sintetizada a partir da colina e da acetil-CoA. Bacana. Só que aqui eu estou no citoplasma da célula. Não basta para mim ter sintetizado a acetilcolina. Essa acetilcolina ela tem que ir para dentro de uma vesícula sináptica. Tá? Essa vesícula é que na hora que ocorrer o impulso, vai ser liberada, né? vai liberar a acetilcolina para a fenda sináptica. Ok? Beleza. Então, uma outra etapa é a passagem dessa acetilcolina que está no citoplasma para dentro da vesícula. Chegou o impulso, ocorre então uma exocitose aqui, libera a acetilcolina se liga com o seu receptor, faz o efeito dele. Depois, aí ocorre o processo de metabolização da acetilcolina, que vai ser a quebra, de novo, em acetato e colina. Essa colina volta a ser recaptada para formar mais acetilcolina. Tá? E fica nesse ciclo aqui. Então, aqui 2 está indicando, então, na fenda sináptica, né? A acetilcolina é rapidamente quebrada pela enzima acetilcolinesterase. Ó, então, ele pega a acetilcolina, né? E submeto a uma esterase. O que é uma esterase? Ase para quebrar, né? Então, esterase que quebra éster. Então, o éster da colina, né, com ácido acético, ou com acetato, vai formar, então, a acetilcolina. Então, quando eu submeto a essa enzima, eu quebro, então, essa ligação e formo novamente acetil e colina. Eu acho que é justamente isso que está na neurotransmissão. Tá, beleza. Então, na neurotransmissão acontece isso. Eu tenho lá o impulso nervoso, a entrada de sódio, a entrada de cálcio, e aí eu vou vai ocorrer, então, quando vem esse impulso nervoso, vem, então, a migração dessas vesículas sinápticas para a borda aqui, para a proximidade da fenda sináptica, e começa a liberar acetilcolina. Essa vai se ligar no receptor pós-sináptico aqui, né, do neurônio pós-sináptico, e vai, então, determinar a abertura de canais de cálcio, sódio, que no caso de sódio está mostrando. Né? E, bom, beleza, é isso aí que normalmente acontece. Então, em repouso, membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, né, aparece polarizada negativamente. Quando ocorre a metabolização, então, ou melhor, o impulso, ocorre a quebra desse potencial, ou seja, a redução drástica desse potencial, que a gente chama de despolarização. Bom, a estrutura da acetilcolina, nós já dissemos que só fica mais fácil de visualizar. Então, aqui, esse grupo é o grupo acetil e esse grupo aqui é o grupo colina. Lembrando aqui, eu tenho 3 grupos metil ligados. Né? Quando isso acontece, eu tenho o nitrogênio quaternário e ele tem a carga positiva. Gente, tem hora que na imagem vai aparecer o nitrogênio do lado de cá, tem hora que ele vai aparecer do lado de cá, tem hora que ele vai aparecer em cima, tem hora que ele vai aparecer embaixo. Em química não tem cabeça para cima, cabeça para baixo, nem direita, nem esquerda aqui agora não, tá? Então, é só quando eu vou falar de enantiômero, girar para a direita, girar para a esquerda, desviar a luz polarizada, que tem direita e esquerda.
Mas aqui na hora da representação fica tudo igual. Beleza. Então, aqui na metabolização, mostrando o que acontece. Então, esse SR é que vai ser quebrado. Como? Eu vou hidrolisar essa ligação S. Vou colocar hidrogênio aqui e hidrogênio ali, né? Então, uma molécula de água vai ser quebrada, eu vou colocar um hidrogênio aqui e um OH nessa outra extremidade, né? Então, recomponho a colina e recomponho aqui, não recomponho a acetilcoenzima A, mas recomponho o acetato ou ácido acético que vai ser formado aqui nesse processo. Entendido? Bom, vamos lá. E os receptores? A gente entendeu aí a estrutura da acetilcolina. Agora, e os receptores dessa acetilcolina? Como é que são? Beleza, então eu tenho aqui, só para poder lembrar, né? Receptores da acetilcolina, eles são divididos em dois grandes grupos, né? Que eu chamo de receptores nicotínicos e receptores muscarínicos. Nicotínico por quê? Bom, inicialmente a descoberta, né, dessas substâncias, desses receptores, ela foi até mesmo anterior à acetilcolina. Olha só que doideira, né? Então, em pesquisas, quando eles usavam extratos da planta nicotiana tabaco, que que contém a nicotina, eles observavam alguns efeitos em contração muscular, em fibrilação e tudo mais, né? Atividade basicamente muscular ou em gânglios também, né? Estimulação de gânglios e tudo mais. E tinha um outro alcaloide também chamado muscarina, que eles perceberam também que tinha atividade, musculatura lisa, estimulava a contração de músculo liso, fazia então, né, salivação, provocar. Então era uma série de efeitos que apareciam aí. E eles perceberam que alguns desses efeitos, né, ou melhor dizendo, todos os efeitos das duas substâncias juntas, eram os efeitos que a substância acetilcolina promovia. Então depois eles acabaram identificando que, na verdade, a nicotina e a muscarina, que são alcaloides exógenos, substâncias produzidas por plantas lá fora, né, plantas e fungos, lá de fora, elas mimetizam, ou seja, elas imitam a atividade de algumas, né, de um neurotransmissor endógeno, que é a acetilcolina. Só que uns imitam só um tipo de efeito e outros só outro tipo, né? Então, qual que é a dedução lógica disso? É de que existem dois lugares diferentes aonde a acetilcolina vai se ligar. Concordam comigo? Então, se eu tenho duas substâncias que fazem efeito semelhante à acetilcolina, só que a nicotina faz uma parte dos efeitos e a muscarina faz parte de outros efeitos, né? O sinal é de que essa nicotina está ligando em algum lugar, né, diferente da muscarina. E que a muscarina, por sua vez, está ligando em um lugar diferente da nicotina. Agora, a acetilcolina provavelmente consegue ligar nos dois. Então, nesse caso, eu chamo, então, foi dado o nome de receptor nicotínico e receptor muscarínico. Aqui é a estrutura das duas moléculas, tá? Então, aqui, ó, a nicotina, né? Ela tem aqui, ó, um nitrogênio com mais um grupo metil, é um nitrogênio terciário agora. Vocês estão percebendo que ele está ligado a 3 só. Mas, dependendo do pH, ele recebe um hidrogênio aqui e vai apresentar carga positiva. E vai se ligar lá no mesmo lugar que a gente viu, né, que a acetilcolina liga, né? Ou seja, vai apresentar aquela mesma carga de nitrogênio lá. E a muscarina? Olha só, a muscarina, ela é mais fácil ainda. O nitrogênio, né? 3 grupos metil, igualzinho da estamina,
da acetilcolina, eles vão falar tanto de histamina que acaba ficando com ela na cabeça. E aqui um outro, né? Então aqui eu já tenho um nitrogênio quaternário. Lembra que eu falei aqui? Ó? Então ele já vai apresentar carga positiva. Esse outro aqui depende de ser protonado, né? De receber um hidrogênio. Esse daqui não. Beleza, então esses receptores da nicotina, então ele ativa receptores colinérgicos nas sinapses dos gânglios e do músculo esquelético. Vocês lembram? Ó, o músculo esquelético é mando nosso, né? Então é sistema nervoso somático, né? Periférico somático. Então vocês estão lembrados que ele libera acetilcolina lá no músculo. E no gânglio, vocês viram que independente se você é do simpático ou parasimpático, o neurotransmissor que aparece nos gânglios é a acetilcolina. Bacana. Então eu tenho tipos diferentes de receptores. No caso aqui, vou falar dos receptores muscarínicos primeiro. Tá? Os receptores muscarínicos eu subdivido. Eles são chamados de M, né, de muscarínico. Tem 5 tipos diferentes. Os três primeiros são os mais importantes, farmacologicamente falando aqui, né? Então, o M1 está ligado a neurônios, está ligado a células parietais gástricas. Quando ele é acionado, ele aumenta a atividade gástrica, né? O M2, né, são células ligadas em células cardíacas, neurônios, músculos. Então, quando eu estimulo, eu vou diminuir a frequência cardíaca, né? Então, vou promover contração de músculo liso. M3 também está no músculo liso, tá? Ligado à bexiga, relaxamento de bexiga e glândulas exócrinas, né? Aumentando a liberação. Os outros dois, M4 e M5, ligados a neurônios. Aqui é a estrutura, então, do receptor muscarínico. O M1 e o M3, eles agem da mesma forma. Eles têm localização diferente, estrutura um pouco diferente, mas o mecanismo interno, bioquímico deles é exatamente o mesmo. Tá? Eles são receptores também metabotrópicos, como nós vimos lá para a histamina. O que é um receptor metabotrópico? É aquele que está acoplado à proteína G. Tá? Beleza, essa proteína G, então, quando ocorre a atividade da acetilcolina, ela vai fosforilar o GDP em GTP, esse vai acionar uma enzima chamada fosfolipase C. O que a fosfolipase C faz? Ela pega o AMP, né? Então, vocês lembrados lá, ATP é adenosina trifosfato. ADP, adenosina difosfato. E a AMP é adenosina monofosfato. Então, o ATP tem 3 fosfatos, o ADP, D de dado, tem 2 fosfatos, e o AMP tem 1 fosfato só. Então, essa enzima, a fosfolipase C, pega, né, ATP, né, pega fosfato, né, e vai formar então, né, usa o fosfato, e vai formar então o trifosfato de inositol. Tá? Vai pegar também estruturas, né, porque no fosfolípide, se vocês estão lembrados, eu tenho lá glicerina, né, o glicerol, ligado com 2 ácidos graxos, mas um grupo fosfato. Então eu pego isso daqui, né, o fosfolípide, quebro em trifosfato de inositol e o diacilglicerol. Diacil porque tem 2 ácidos graxos ligados a um glicerol. Tá? Então, essas 2 substâncias são os meus mediadores químicos intracelulares ou segundos mensageiros. O que o diacilglicerol faz? Ele ativa uma proteína quinase que vai ativar outras proteínas aí, tá? Outras proteínas quinase. E o IP3, o que ele faz? Ele vai agir aqui no cálcio, né, nos estoques de cálcio, aumentando, liberando o cálcio para o citoplasma. O cálcio estando aumentado no citoplasma, o que vai acontecer com ele? Né? Vai atuar em cima dos filamentos de miosina, quitina,
promovendo então a contração muscular, né? Ativa essas proteínas quinase aqui dependentes de cálcio e vai produzir contração muscular. Então, no músculo liso, olha lá, ó, o que ele promove? Aqui, ó, vamos lá, né? O parasimpático, né? Causa liberação de, né, estimulação dele aqui, causa liberação de acetilcolina, e o M1 e o M3, muscarínicos, receptores muscarínicos, causando então, né, liberação de cálcio, contração de um músculo liso e secreção das glândulas. Então, se isso aqui for uma glândula, vai secretar. Se isso aqui for um músculo liso, vai contrair. Tá? Então, estão ligados aqui a proteína G, como eu disse, vai produzindo a cascata, né, trifosfato de inositol e diacilglicerol. Tá? Beleza. O nosso tempo está acabando aqui, vamos andar um pouquinho mais rápido. Então, olha lá, o receptor M2, ele está diferente. M2 eu tenho lá no coração, por exemplo. Né? O que acontece com ele? Ele vai pegar acetilcolina, né? Vai receber acetilcolina, ele também está ligado à proteína G, GI. Né? O que ele faz? Quando essa proteína GI é ativada, ela abre canais de potássio. Ao fazer a abertura do canal de potássio, o que ele produz? Ele produz saída de potássio da célula. O potássio está em maior concentração do lado de dentro que do lado de fora. Ó, se vocês lembrarem, né, há um gradiente de concentração, o lado de fora normalmente é mais positivo que o lado de dentro, mas se eu começo a perder carga positiva aqui, eu vou aumentando a diferença entre as cargas positivas do lado de fora e as cargas negativas do lado de dentro, tornando, né, o potencial, né, maior. Ou seja, eu vou precisar de mais estímulo para poder produzir a condução nervosa, aqui, a despolarização. Isso aqui sendo dentro de um músculo, né, isso significa dizer que vai ser mais difícil contrair aquele músculo. Nesse caso, como está lá no coração, o que eu observo? Uma diminuição, né, uma lentificação, uma lentificação do ritmo, né, da frequência cardíaca. Ok? Então, saindo potássio, eu provoco hiperpolarização, que é o nome correto para isso, e dificulto, então, a despolarização. Uma outra coisa que ela faz, ela inibe a adenilato ciclase, que é a enzima que pega o AMP, né, o adenosina monofosfato, e faz esse adenosina monofosfato ficar cíclico, né, cicliza, então formando AMP cíclico. Só que ela inibe, então não vai haver a formação de AMP cíclico, isso diminui a atividade daquela célula. Os receptores do tipo nicotínico já são diferentes. Né? Então, vocês viram que eles estavam simbolizando por N, agora estão simbolizando por N. Né? N de nicotínico. Eu divido em dois grandes blocos, os nicotínicos neuronais, e aí vai receber NN, dois N seguidos aqui, né? NN. Então é do tipo neuronal. Ele é um receptor que está lá nos gânglios. Né? A gente não falou que no gânglio eu recebo acetilcolina? Então, esse receptor, entretanto, ele não é metabotrópico, ele é um receptor ionotrópico. Né, de íon, notrópico, ionotrópico. O receptor ionotrópico, então, geralmente ele compõe, melhor dizendo, um canal. É um canal iônico. Esse canal é composto por 5 subunidades. Né? Esse daqui, nós estamos vendo aqui o neuronal, né, nicotínico. Ele tem 3 subunidades beta, tá vendo? 1, 2, 3, e 2 subunidades alfa. Tá? As subunidades alfa são aquelas onde a acetilcolina vai se ligar e aqui elas vão encontrar então os seus receptores. A partir do momento que as duas estão ligadas, esse canal se abre e permite então a entrada de sódio e ocorre então a despolarização. Se isso aqui, como a gente falou, for um nervo, significa que vai continuar aquele impulso nervoso mais para frente. Tá? Muito bem. E eu tenho outro tipo, que é do tipo muscular. Então, agora vai ser N, né, de navio, com N de muscular depois. Tá? Também é iônico.
A única diferença deles é que, do anterior, é que em vez de eu ter 3 subunidades beta, eu só tenho uma subunidade beta. O restante do canal é composto, né? As alfa permanecem, mas aí eu vou ter uma subunidade delta e uma subunidade gama. Né? Então a acetilcolina se liga nesses receptores também. Então a acetilcolina tem uma característica aqui nesses receptores. Eu preciso que as duas subunidades alfa estejam ocupadas para que o canal se abra. Tá? Beleza. Relações de idade. Então, a distância entre o nitrogênio quaternário, tá, e o éster, essa distância que está aqui no azul mais claro, é chamada de ponte etilênica. Tá? Essa ponte etilênica ela é fundamental para, né, essa distância que ela é fundamental para a atividade da acetilcolina ou de qualquer fármaco que pretenda imitar o efeito da acetilcolina. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, se eu encurto isso, né, se eu diminuo, em vez de ter 2, eu tenho um só, aqui, ao invés de ter 2, eu tenho 3 carbonos, isso aqui diminui a atividade, é prejudicial para a atividade. Então, a estrutura, a distância de 2 carbonos ali é a distância ideal para o efeito. O grupo éster, né? O grupo éster é de fundamental importância também. Ele confere uma atividade ampla. Né? Quando eu perco o grupo éster, mesmo que eu mantenha essa distância aqui, né? mesmo arcabouço, né? Estão vendo? A única coisa que eu tirei foi o oxigênio aqui, não tem a dupla de oxigênio lá. Eu tirei aquilo ali, aquele grupo éster, eu perco, então, atividade. Então, não é legal. Outra, a presença de pelo menos 2 grupos metil ligados ao carbono, ao nitrogênio quaternário. Então, aqui, né? Então, eu tenho 3 grupos metil ligados na acetilcolina. No exemplo aqui, ó, se eu tiver 2 grupos metil, essa molécula é ativa, vendo que aqui foi substituído por um grupo etil. Né? Então, aqui tem um carbono só, aqui tem 2 carbonos. Né? Ele é ativo ainda. Agora, se eu puser 3 grupos etil, a atividade dele decai demais, perde a atividade. Então, é fundamental que a substituição não passe de um grupo, né, diferente. Beleza. O grupo metil, que está aqui nessa parte do acetox aqui, tá? Não deve ser estendido, ou seja, eu não posso afastar ele demais, não. Tá? Aqui, ó, logo depois que sai desse carbono que está fazendo a dupla ligação aqui com o oxigênio, eu já tenho esse grupo metil. No lado de cá, não. Né? Eu aumentei, eu distanciei ele um pouco mais. Ao distanciar, eu perco atividade também. Então, quais são as conclusões que a gente tira dessa relação estrutura-atividade aí? Bom, primeiro, interações aí que são complementares aí, né, entre a acetilcolina e o sítio. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que dentro do sítio eu tenho áreas que são de encaixe mesmo, né, que complementam, né, com a presença da acetilcolina. E é preciso que eles se complementem para poder ocorrer atividade. Tá? O grupo metil ou metílico interage com uma região hidrofóbica pequena. Tá? Então, a região é pequena. Se eu estendo ele demais, eu vou afastar e vou dificultar que ele interaja. Então, por isso que eu não posso afastar esse grupo metil de cá. Tá? O grupo éster reage por ligação de hidrogênio. Sempre que eu tenho oxigênio, normalmente as interações que acontecem são do tipo ponte de hidrogênio. Tá? Então, geralmente são. Beleza? O nitrogênio quaternário interage por ligação iônica. Vocês percebam bem, a gente falou lá acabamos de falar da histamina, que tem um nitrogênio também, e que é o nitrogênio que é responsável pela ancoragem. Aqui é a mesma coisa, tá? Então é fundamental. E ali a interação já era uma interação do tipo iônica, né?
aqui também. Então tem um íon positivo, e então interagir provavelmente com uma estrutura negativa de algum aminoácido presente no receptor. Aqui é o desenho, então, da proposição dessa interação. Então eu tenho acetilcolina aqui, perceba que aqui o grupo metil está aqui para cima, aqui, né, o meu éster voltado para baixo, na imagem, né? No organismo não tem cabeça para baixo, para cima também não. E aqui o meu nitrogênio quaternário. Perceba, tem duas áreas aqui que são fundamentais. Eu tenho que manter os dois grupos CH3. Se eu puser um grupo maior aqui, não vai caber. Ou melhor, vai distanciar e vai dificultar a atividade, né? Então, pelo menos dois tem que estar ali presente. Eu tenho um bolsão hidrofóbico aqui, né? Então, aqui, esses dois hidrogênios aqui, provavelmente dessa asparagina aqui, né? O ácido aspartico aqui, triptofano. Então, aqui vai ocorrer, então, uma interação dessa carga negativa do ácido aspartico na posição 311 com o nitrogênio quaternário aqui da acetilcolina. Isso daqui vai manter essa estrutura mais estável. Tá? Esse bolsão hidrofóbico também aqui está pequeno, né, que também só cabe o CH3, por isso que se eu estendê-lo aqui, eu vou promover um impedimento estérico, né, que a gente fala, um impedimento estérico aqui para ligação com esse receptor. Alguém quer perguntar alguma coisa? O que seria esse bolsão hidrofóbico? É uma região onde eu tenho muitos aminoácidos que são hidrofóbicos. Tá? Aqui não dá para representar todos os aminoácidos, estão representados só os mais importantes. E quando tem uma área onde eu tenho uma grande quantidade de aminoácidos hidrofóbicos, eles chamam de bolsão hidrofóbico. Aqui, aqui, aqui. Né? Então são áreas onde eu tenho muito aminoácidos, às vezes com grupo anel aromático, com cadeias carbônicas longas, né? Então são normalmente hidrofóbicos. Então eles vão vão formar esse grupo aqui. Mas então, essa molécula, ela está solta onde? Lá nas ligações? É antes dela ser degradada para devolver no neurônio aí? Repete para mim que eu não entendi. Eu não estou conseguindo assimilar onde que isso está acontecendo, essa cena, esse esquema. Esse azul aqui é o receptor. Então, essa molécula de acetilcolina ela já foi liberada. Saiu do neurônio pré-sináptico, foi liberada e encontrou, então, o seu receptor que está do lado de fora. Esse receptor aqui, provavelmente, é um receptor muscarínico, tá? Pela estrutura dele. Então, esse receptor muscarínico, né, ele tem essa conformação. Aqui não é um buraco, né? Porque pode parecer que é um buraco e esse negócio de passar por esse buraco. Não é. Né? Isso aqui é uma área, né, que eu tenho, é uma proteína, né? Então ela tem diversos pontos de interação. Né? Então, onde eu tenho uma sequência longa de aminoácidos que são hidrofóbicos, eu chamo aqui de bolsão hidrofóbico. Né? Aqui não, ó. Aqui eu tenho, né, dois hidrogênios ligados a um nitrogênio que vai me conferir essa possibilidade de fazer ligações de hidrogênio entre os oxigênios do grupo éster com esses hidrogênios. Então aqui é uma área menos hidrofóbica. Tá? Então esse é o receptor. Imagine que como uma pedra de quebra-cabeça, fica melhor, entendeu? Então essa quebra-cabeça vai interagir aqui, ó, essa peça que é a acetilcolina, vai interagir com a outra peça que é o receptor. Eles então, como eu disse aqui anteriormente, eles são complementares. Um complementa o outro exatamente. Aqui só mostrando, né, as forças de ligação, então a ligação de hidrogênio, aqui é uma força tipo Van der Waals, aqui também, ó, das duas forças de Van der Waals, e aqui
ocorrendo então uma ligação iônica. Tá? Então é basicamente isso. Só para finalizar aqui, né? No sítio de ligação, né, do muscarínico, é provável que aquele grupo NH3, nitrogênio quaternário, né, que está aqui, ele interaja formando, né, um momento, uma interação dipolo-dipolo induzido, ou seja, ele por ter carga positiva, né, ele vai induzir, né, a carga positiva falta nele então um elétron. Então ele vai criar um campo entre dois anéis aromáticos dos aminoácidos que estão aqui nessa região, ó, tá? Que estão nessa região aqui, puxando então elétrons, né? E vai formar então um momento polar, né? Uma polaridade nessa molécula. Então isso faz com que ocorra uma interação, né, mais firme, mais presente aqui, tá? Então, o nitrogênio quaternário com os anéis aromáticos hidrofóbicos do sítio de ligação. Então, o nitrogênio positivo, né, o cátion ali, vai induzir esse dipolo nos anéis. Bom, gente, essa parte da conformação ativa eu vou deixar para falar então na semana que vem, junto com o adrenérgico, tá? Alguma dúvida até aqui? Até assistir de ligação do muscarínico? Bom, como vocês mesmo falaram aí, né? Dúvida vai aparecer na hora que tiver que resolver um exercício. Então eu vou me esforçar aqui, ver se eu coloco um exercício para vocês aí durante a semana. Ok? Aí eu aviso para vocês no Telegram. Beleza? Beleza. Muito obrigado, então. Boa noite, bom descanso para vocês aí. Boa noite.